Então vamos lá, a gente está falando dessa dinastia Bharata, reinava na Índia, fundou Hastinapur, e lá, depois de algumas gerações para frente, nasceu um cara chamado Bhisma. Então, o pai dele disse que ele seria então imortal, e que ele só morreria, só desencarnaria o dia que ele quisesse desencarnar. Não tinha mais herdeiro. O reino entrou em colapso. Exatamente, precisava ter uma continuidade e Bhishma era casto. Kunti surge com uma carta na manga. Lembra, Kunti era a tia do Krishna. Ela era esposa de Pandu, Exatamente. mas ela recebeu 5 mantras desse sábio. E a cada mantra que ela entoasse pensando nos deuses, ela teria um filho com esse deus. Isso. E assim completa os 5 Pandavas, que são filhos de Pandu. O Dhritarashtra Dhritarashtra. assume o reino. E ele casou com Gandhara. Ela ficou chateada por não ter sido mãe primeiro. Isso. E ela pegou uma pedra lá afiada. Começou a bater na barriga para abortar. Então, desses 101 pedaços que saíram de Gandhara, né? Os irmãos de Duryodhana. Exatamente, né? Que são os outros 100 irmãos de Duryodhana, que foram levantados por Vyasa. Deles, essa família nova que nasceu, é daí que vem os Kauravas. Eles eram kshatriyas, eram guerreiros. E aí os Pandavas começaram a se sobressair. Começaram a sair muito bem dos treinamentos, dos ensinamentos, e aí os Kauravas começaram a alimentar uma inveja pelos Pandavas. Exatamente. Mas o Duryodhana não ficou feliz de ter tomado a surra. E aí ele arquitetou um plano para matar o Bhima. Aí ele falou com o pai dele. Isso. Não só o Bhima, como todos os Pandavas. E aí o Duryodhana resolve armar um plano de vingança contra o Bhima, que foi o cara que deu a surra nele. E aí ele arma esse plano, tenta matar o Bhima, só que o Bhima ele é ajudado por uma semideusa. E escapa do plano de Duryodhana. Só que aí isso é para mostrar como aí o atrito começa a aumentar, chegar ao ponto de ficar insustentável, de um querer matar o outro. É né? isso aí. Tanto que Duryodhana vira pro pai dele, eu vou lembrar toda hora, que é o rei cego, o Dhritarashtra. Ele vira pro pai e fala assim: pai, tá insuportável, eles estão se achando muito, eles estão se sobressaindo, não sei o que, vamos arquitetar um plano pra matar esses caras. E o pai era totalmente influenciável pelo Duryodhana. Estava cego para o que estava acontecendo. E aí ele aceita. E aí ele manda os Pandavas pra casa de campo e incendeiam a porra toda. Só que ele foi ajudado por Vidur, que era o tio deles, né, o filho da criada, e eles acabam escapando, mas se escondendo dos Kauravas. Eles ficam rodando 1 ano pela floresta, tentando evitar os Kauravas, evitar de uma nova tentativa de assassinato. Né? Exatamente. Bem, esse tempo que eles ficaram na floresta, fugindo dos Kauravas, né, para não serem assassinados, eles passaram por várias provações na floresta. Isso. Vários desafios, encontraram sábios, demônios, feiticeiros, uma série de coisas. Mas acho que a passagem mais importante é quando eles encontram o reino de Draupadi. Aqui tem uma coisa que é bacana de falar, né? Essa questão de ir para a floresta aparece várias vezes, né, no Mahabharata. E a gente já sabe que isso é uma metáfora, né, um simbolismo para acessos ao inconsciente, buscar... A floresta é como se fosse um rito iniciático disso, né? Então você imagina, eles estão na floresta fugindo, encontram esse monte de coisa, e encontram um reino no meio da floresta. E é nesse reino de Draupadi que eles vão conhecer um rei que nesse momento estava apresentando a sua filha para a corte. A filha chamava Draupadi e ela seria então entregue a alguém em casamento. Mas para isso, a pessoa que deveria casar com ela deveria passar por uma prova. Exatamente, a prova era a seguinte: existia um peixe de ouro em cima de uma fonte. A pessoa, esse pretendente, deveria mirar o olho do peixe, que era feito de uma pedra preciosa, e com uma única flecha, mirando o olho da água, deveria acertar essa pedra. Ele estava olhando para o reflexo do peixe na água, então ele tinha que olhar para o reflexo do peixe, mirar no olho do peixe e com uma flecha acertar no olho do peixe. Olha a dificuldade. Vários tentaram. E ninguém conseguiu. Karna, agora, a essa altura vocês já lembram quem é. Já tinha um reino, né? Mas era o filho lá da É um filho desconhecido. Desconhecido. Ele tentou fazer e a princesa olhou e falou assim: com esse eu não caso. Ele é um servo. Né? Filho de qualquer um. Mesmo um. que ele acerte, com ele eu me recuso. Me recuso. Então ele saiu sem nem tentar. E chega nosso herói. Arjuna chega, só que os Pandavas chegam fantasiados de Brahmanes. Fantasiados é ótimo. Uma fantasia, eles não eram Brahmanes, estavam fantasiados. Okay. E por quê? Porque eles não poderiam ser reconhecidos.
E a Arjuna chega... É legal falar que assim, então existiam os Kshatriyas, que eram os guerreiros, reis, e os Brahmanes, que eram sacerdotes, membros da classe classe sagrada, né? Dos sábios, dos sacerdotes. Isso, então é uma outra classe. Então eles chegam, né? E o Arjuna vai até lá. Ninguém reconhece ele porque ele tá como Brahmane. Isso, ele reverencia Krishna, que tá lá na corte, reverencia Drona, que é o seu antigo mestre. E aí o que ele faz? Ele pega 5 flechas, não uma, não duas, não três, não quatro, 5 flechas, e atira usando o reflexo as 5 flechas e acerta as 5 passando pelo olho do peixe dourado. Foi fantástico. Sim, aí ele ganhou a princesa. E aí a Draupadi é levado ao acampamento dele. É levada, era uma mulher. Uma mulher, desculpa, é levada ao acampamento. E aí é revelado ao rei suas verdadeiras identidades. E aí quem revela isso é Vyasa e Krishna, né? Vyasa lá o Yogi e Krishna a encarnação de Vishnu. Eles que revelam ao rei Draupadi quem são aqueles outros Brahmanes, né? Que são os outros Pandavas. E aí a Draupadi acaba, por uma convenção deles, virando esposa dos 5. Muito legal. E aí o Vyasa, ele que meio que define que ela vai casar com 5. Existia ali uma discussão, mas ele vai casar então com ela vai casar com Yudhishthira, que é o mais velho, ou com Bhima, que é o mais forte, enfim, ou com Arjuna. E aí Vyasa fala assim, ela vai casar com todos. Numa encarnação passada, ela não tinha marido e ela ficou meditando à beira do rio Ganges para Shiva que lhe desse um marido. Isso. Só que ela ficou, quero marido, quero marido, quero marido, quero marido, quero marido 5 vezes. Pediu 5 maridos. Shiva, ele era meio troll, né? Meio troll, pediu 5, vou mandar 5. Aí o Shiva falou assim, na próxima encarnação você será esposa dos 5 Pandavas. E assim foi. Eles até ficaram um pouco com medo para saber se aquilo era permitido pelas escrituras, mas existia assim algumas... Existia a jurisprudência para isso. Isso, exatamente. Só que tinha uma regra. Sim, eles montaram uma regra. Ela tinha que ficar 1 ano com cada um deles, e nesse período de 1 ano, os outros 4 irmãos não podiam se aproximar deles para evitar desentendimentos. Quem disse isso foi o Vyasa. A Vyasa falou assim, existe uma história que os caras fizeram algo parecido e uma família acabou se matando. Isso. Aí eles decidiram fazer essa parada. Então não podia quebrar esse juramento de chegar próximo ao irmão quando tivesse com a Draupadi. Com o Vyasa e Krishna já sabendo que os Pandavas estavam vivos, que foram ali no reino e tudo mais, Bhishma, o nosso grande tio-avô dos Pandavas, né? Casto. Aquele que era o herdeiro lá atrás, né? Isso, super virtuoso. Ele junto com o Vidur. O Vidur, que era o filho da criada. Eles chamaram de volta pro reino e viraram pro rei cego, o Dridri. O Dhritarashtra. E falou assim, olha, os Pandavas estão aí, acho que faz sentido você dividir o reino entre os Pandavas e os Kauravas. E assim foi feito. E ele fez. Né? Ele era bem fácil de ser convencido. Mesmo. O que fez com que Duryodhana ficasse ainda mais pé da vida. Antes de falar o que aconteceu com Duryodhana, o Arjuna percebeu que na tenda de Yudhishthira, ou no quarto, enfim, de Yudhishthira, que era irmão dele. Yudhishthira estava no ano dele com a Draupadi. Ouviu e eram ladrões que entraram no quarto de Yudhishthira. E Arjuna foi lá, conseguiu expulsar os ladrões, tinham ladrões mesmo, só que quebrou o juramento. E aí Arjuna ficou 12 anos na floresta. Muito bem, os 12 anos de Arjuna também foram repletos de ensinamentos. Ele foi iniciado em muitas coisas, encontrou diversos desafios. Aqui a gente vai falar... na floresta, né? Como a gente fala. Exato. Assiste o desenho da Branca de Neve e os 7 Anões. E o rito iniciático da Branca de Neve dentro da floresta. Sim, é isso aí. É o mundo desconhecido, né? A gente já falou de água, a gente já falou de inferno. Dessa vez é a floresta. E outro encontro importante que ele teve foi com Hanuman, o deus macaco. E ele faz um desafio com o deus macaco, que ele fala que se ele perder, ele morreria queimado, se ele ganhasse, Hanuman teria que acompanhá-lo. E ele vence o desafio e Hanuman passa a acompanhar Arjuna. É muito legal contar uma curiosidade sobre esse desafio. Na verdade, ele pede o desafio e Krishna vai lá e fala assim, não tinha testemunha, agora eu tô aqui, vai de novo. E aí Arjuna joga um pó de pirlim-pim-pim e Hanuman não consegue repetir a conquista. E aí ele pede e Arjuna então, e Hanuman, o deus macaco, vai ficar em cima da quadriga, né, que é o nome
da carruagem de guerra? Uma biga tem 2 cavalos, uma quadriga tem 4 cavalos. Muito bem, muito boa explicação. Ou, para quem não sabe que nem uma quadriga nem uma biga, é uma carruagem de guerra. Isso, puxada por cavalos. Puxada por cavalos. E aí Hanuman então vai ficar em cima da quadriga de Arjuna ao longo da história. Duryodhana foi visitar os Pandavas. Isso. No seu reino novo. E chegou lá, o reino estava próspero, lindo, eles governando com sabedoria, o povo feliz da vida. Aí a raiva dele atingiu... E aumentava o reino, eles conseguiam conquistar novos reinos, aliados. Aí a raiva dele atingiu Pícaros. Foi. E aí, Duryodhana vai alimentando essa inveja e junto com seu tio Shakuni tem um plano. Isso. Eles vão desafiar Yudhishthira, que é o rei desse reino Pandava, e nesse desafio, a ideia deles é fazer com que ele perca o reino. Só que para isso eles vão trapacear. E aí, pessoal, essa foi a terceira parte da série sobre o Mahabharata. Na próxima parte, a gente já vai entrar na Batalha de Kuruksetra, que é a guerra entre os Pandavas e os Kauravas. Já tô dando aí um spoiler. E se você tá gostando da série, não deixa de curtir aqui embaixo, compartilhar, comentar e se inscrever no canal, que é bastante importante. A gente também tem uma página lá no Facebook, facebook.com/Conhecimentos da Humanidade. E a gente tem um monte de outros vídeos também. Se você caiu aqui de paraquedas, saiba que sobre o Mahabharata, sobre essa história que a gente está contando, já é a terceira parte. Então dá uma olhada lá no canal para você ver as outras partes e outros vídeos também, não só sobre o hinduísmo e a Índia, como outras religiões e outros mitos também. Tá bom? Um grande abraço e valeu!